Passo 4, análise de falha. Bom, o que nós vimos até agora? Nós trabalhamos o planejamento, a preparação, a análise da estrutura, a análise da função e agora nós vamos descrever a análise da função. O que significa? Qual é o propósito? Qual é o objetivo de uma análise de falha como o nosso passo 4? Bom, o manual ele coloca para nós alguns itens que nós precisamos atender como propósito e uma delas é o trabalho do elemento cadeia de falha. Nós entendermos a falha e nós também compreendemos que a falha ela está associada em vários pontos de análise, ou seja, os chamados potenciais de efeito de falha, os modos de falha e as causas da falha para cada função do produto como um todo. E aqui nós precisamos entender muito bem isso, que essa falha ela está associada para cada função, para cada elemento que nós trabalhamos como sistema, subsistema e componente, que é nosso elemento foco aqui operacionalizado, nós temos uma função do produto e entendo uma função, nós temos uma falha associada a esse elemento e também com um propósito a colaboração entre os clientes e entre os fornecedores justamente no elemento efeito da falha, ou seja, o resultado dessa falha. E essa parte de análise, ela forma a base para a documentação de falhas, tanto para a parte do formulário do nosso FEMEA como lição aprendida, quanto o próximo passo que é a análise de risco. Finalizado esse nosso propósito, nós precisamos entender justamente como essa falha afeta a estrutura do produto. E lembrando sempre que todo produto ele tem uma função, se é para ele ter uma função, ele precisa ter uma entrada, ele precisa ter variáveis, ele precisa ter elementos como material, como energia, como informações, como pessoas que fazem o contexto de entrada nesse nosso produto, nessa nossa função. E esse elemento função, justamente, ele vai transformar essas entradas, esses parâmetros iniciais, vai entregar em um elemento denominado saída. E nós temos vários pontos, várias entregas, ou seja, pode ser algumas informações em feedback, pode ser um produto com um valor agregado, pode ser uma saída indesejada, pode ser um ruído que aquela função traduziu, também pode ser informações para outros propósitos. Tudo esses elementos, aqui nós temos a variável entrada e nós temos a variável saída, a função faz essa transformação. Ela transforma justamente esses valores de entrada, essas informações de entradas, com elementos de saída, muitas vezes agregando valor, muitas vezes não agregando valor, que é a chamada saída indesejada, ou seja, nós temos um desperdício no nosso processo produtivo, no desenvolvimento do nosso produto, no nosso elemento foco como um todo. Só que nós temos também, não somente entrada e saída para essa função, mas nós temos outros pontos adjacentes. Por exemplo, nós temos procedimentos da empresa, nós temos regras internas da empresa, nós temos fatores de controle no contexto empresarial que afetam a qualidade, que afetam a função desse produto, desse componente, desse equipamento. Outros, os colaboradores, equipamentos em geral, fatores de ruído como um todo. Todos esses elementos contribuindo de uma forma positiva ou de uma forma negativa para termos uma saída ou desejada ou indesejada no nosso contexto produtivo do nosso produto. E olha só, se nós temos uma função e dessa função nós vamos derivar falhas, por exemplo, nós vamos ter uma saída indesejada, um mau funcionamento, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se nós pegarmos um exemplo aqui, nós colocando o item função no eixo Y e o tempo como uma variável no eixo X, nós temos vários casos. Por exemplo, nesse caso, nós temos uma função que deveria ser linear e nós temos uma falha
um resultado inesperado, um mau funcionamento, uma falha súbita, ou seja, nós temos uma saída que é indesejada, assim como mudanças ao longo do tempo naquele contexto daquele produto, funções intermitentes que o produto não deveria ter e ele está tendo, então um mau funcionamento é uma saída indesejada, é uma saída que não foi programada, que não foi trabalhada na função do produto como um todo. Nós temos níveis ou uma oscilação colocada num produto, nós podemos ter uma execução não desejada num movimento de um determinado produto, nós podemos ter um momento de trava, uma parada brusca em um nível de um sistema, de um subsistema, de um componente, e também nós podemos ter o caso de uma direção errada, ou seja, nós prevemos, por exemplo, a abertura de um componente para a esquerda e ele está abrindo para a direita. Todos esses elementos, essas funções, nós precisamos entender que elas estão associadas a entradas, a uma tradução por meio dessa função, esse processamento da função e resultando em uma saída indesejada. E o sistema, o manual FEMEA, análise de FEMEA, ela justamente trabalha para reduzir essa saída indesejada. Na verdade, nós não queremos esse mau funcionamento. Nós utilizamos o FEMEA justamente para estruturar, para pensar essa nossa estratégia. Por quê? Porque nós temos uma origem dos problemas, que eles são baseados no que se chama de causa de falha, ou seja, qual é a origem dessa falha? Por que ocorreu essa falha? Então isso é o que se denomina de causa de falha. Se nós descobrirmos a origem, o motivo, o ponto de início dessa nossa falha, nós temos um ponto que nós estamos estabelecendo um modo de falha, um procedimento, uma maneira. Então, uma causa de falha, ela leva ao modo de falha, que esse modo de falha é o nosso elemento foco. Ou seja, é o ponto que nós estamos trabalhando, que nós escolhemos no nosso contexto aqui do exemplo, colocando nesse nosso material, que é o nosso ponto de análise, o nosso elemento foco. E aqui, então, tendo a causa e o modo de falha, esse modo de falha, esse procedimento, essa metodologia, ela vai resultar em um efeito de falha. Ou seja, o que aconteceu? Por que ocorreu isso? Qual foi o resultado? Muitas vezes aqui o efeito de falha, mais à frente, verificando, ele é elencado com a severidade. Quão severo foi esse efeito de falha no cliente final, no usuário desse nosso produto, no usuário desse nosso veículo, desse nosso componente como um todo. Então, nós precisamos entender que essa cadeia de falha está associada a esses três elementos. A causa da falha como uma origem, o modo de falha como um elemento de procedimento que transmite essa causa para o efeito de falha e o efeito de falha como sendo o resultado, como sendo a ação final de uma origem, de uma causa de falha. Compreendida essa nossa cadeia de falhas, nós precisamos avaliar cada um desses itens em separado, ou seja, o que é uma causa de falha especificamente? A causa de falha, justamente ela vem para descrever, para indicar o porquê daquele modo de falha poderia ocorrer. E aí tem uma pergunta-chave para fazer aqui. Quais variáveis do processo podem provocar este modo de falha? Por que nós precisamos entender isso? Porque nós temos vários exemplos de causa de falha, de origem inadequada de um procedimento que vai resultar um modo e um efeito de falha. Olha só alguns exemplos. Por exemplo, nós podemos ter um caso de um projeto inadequado. Nós não pensamos o desempenho funcional. Muitas vezes nós não elencamos um QFD, nós não desdobramos uma matriz adequadamente, nós não entendemos uma necessidade para transformar um requisito e nós temos um projeto inadequado. Especificação incorreta de material, geometria incorreta, peça incorreta, acabamentos incorretos, especificações de projeto incorreta, especificação de atrito inadequado, capacidade de lubrificação insuficiente, questão de algoritmo de programação de um eventual CLP, por exemplo, inadequado. Número 2, um exemplo, outros
na questão de interação do sistema, então como ele se comporta com as interfaces mecânicas, fluxo de fluidos, fontes de calor. Um outro exemplo, alterações ao longo do tempo, como ele comporta esse nosso componente num evento de rendimento, num evento de fadiga, de instabilidade desse material, com um evento de deformação como um todo, desgaste, corrosão, oxidação, sobrecarga. Outro exemplo, o projeto está inadequado para um ambiente, por exemplo, fontes de calor, fontes de umidade, frio, vibração. Outro exemplo, número 5, um erro no comportamento do usuário. Será que nós pensamos aquela função como uma entrada que o usuário errou o que ele deveria fazer? Então, marcha errada utilizada, um pedal errado utilizado, velocidades excessivas, reboques, tipo de combustível errado. E aí, um outro exemplo, número 6, é uma falta de projeto para fabricação. Muitas vezes uma falta de projeto para montagem, uma falta de projeto para a parte de testes, para a parte de reciclagem. Tudo isso pode ser causa de falha do nosso componente. E alguns exemplos, geometria de peça que permite que seja instalada invertida. Aqui muito caso de ferramentas do Lean Manufacturing, por exemplo, o POCA e OC, para avaliar esse procedimento, a provas de falhas. Peças semelhantes às demais, projeto de embalagem faz com que peças risquem ou tenham uma adesão mecânica umas às outras. Tudo isso são exemplos de causa de falha que nós precisamos pensar no nosso projeto. Por quê? Nós precisamos levantar essas informações iniciais do nosso projeto para lá mais à frente, no efeito de falha, o cliente não detectar isso. Muitas vezes ele avalia um eventual problema que a equipe de projeto não levantou. E aí fica essa questão de causa de falha para pensarmos. Agora, um segundo momento é a descrição do modo de falha, o procedimento como um todo, ou seja, é a maneira, o processo como um elemento A chegou num ponto B. E aí nós vamos descrever por meio de algumas perguntas, de algumas curiosidades, de algumas descrições, por exemplo, de que maneira o componente pode falhar na sua função pretendida, como que acontece esse processo de um ponto A para um ponto B, como é que nós vamos fazer esse elemento falhar. Um segundo elemento é como esta falha poderia ser percebida, quais fatos poderiam ser considerados inconvenientes para o cliente. E olha só de exemplo que nós temos. Se considerarmos o caso no nível componente, que seria um nível mais baixo, ou de menor nível, nós temos aqui, o manual FEMEA, ele coloca algumas descrições, que é o que não é recomendado e o que é recomendado descrever. E aí ele coloca, você não pode, como equipe de projeto, como uma equipe multidisciplinar que está atuando nessa sistemática do FEMEA, não podemos só descrever que o componente está trincado, deformado, quebrado, solto. Nós precisamos colocar o que é esse elemento. Então, componente trincado, componente deformado, componente quebrado, peça solta, peça oxidada, componente colado. São elementos, são descrições mais detalhadas dizendo é no nível de componente. Agora, em outro caso, é no nível de sistema, ou seja, a mesma sistemática. O que não é recomendado e o que é recomendado. Olha só, o que não é recomendado? Por exemplo, fazer uma descrição sem fluido, sem torque, estrutura inadequada, muita pressão. O que nós devemos fazer aqui, no caso, pegar todos esses elementos e fazer uma descrição recomendada. Por exemplo, número 1, perda total de fluido, não transmite torque, suporte estrutural inadequado, fornece muita pressão, incapaz de suportar carga, ausência de engate. Todos esses pontos são componentes do modo de falha. E veja você que o próximo ponto é o efeito da falha, ou seja, o resultado, a consequência, o ato final, o impacto que o cliente vai receber, que ele vai perceber daquela falha, daquela causa inicial. E olha só uma pergunta que se tem: o que acontecerá se ocorrer a falha descrita? Nós já sabemos a causa da falha e o que pode ocorrer lá no cliente, lá no nosso usuário final. Quais são as consequências
que esse cliente poderá eventualmente sofrer? Para isso, nós temos alguns exemplos, tanto para um cliente externo, para aquele que vai comprar o produto, quanto para um cliente interno, ou seja, para aquele pessoal que é da área produtiva, para a área da fabricação, para a área do desenvolvimento do produto como um todo. Muitas vezes elencado esse bloco para equipes de engenharia e aqui para usuários, para clientes que vão comprar o produto. Então, se nós fizermos uma leitura primeiro para o cliente interno, para a nossa produção como um todo, para a equipe de engenharia, nós podemos colocar: não dá aperto, não fura, não monta, não encosta, põe o operador em risco, até apresenta sinais de rugosidade, de riscos, danifica equipamentos. Isso são elementos para o cliente interno, para a parte de projeto do produto como um todo. Agora, para o cliente externo, para aquele que vai comprar o produto, a linguagem dele não é muito técnica. O que acontece? O que ele vai perceber? Tem um barulho, tem uma vibração, tem um ruído, apresenta uma operação defeituosa, uma aparência degradada, uma instabilidade, a operação, por exemplo, intermitente, não conformidade com órgãos públicos, inoperância, um odor desagradável e até uma operação prejudicada. Veja que, finalizado esses três elementos, a causa de falha, o modo de falha e o efeito da falha, nós temos a interpretação que o FEMEA ele trabalha no sistema bottom-up, ou seja, nós vamos avaliar essa estrutura de cima para baixo, ou seja, de um elemento de maior nível para um elemento de menor nível. E como é que nós fizemos isso? Nós fizemos justamente utilizando a árvore da estrutura, o desdobramento funcional desse nosso produto aqui colocado como exemplo. E o nosso exemplo é o motor do levantador do vidro. O que nós temos? O próximo nível superior, que é essa análise bottom-up, que ele trabalha colocando o primeiro ponto. Qual é a função que nós já descrevemos anteriormente ela? Qual que é a função do motor do levantador do vidro? Aqui colocado: converter energia elétrica em energia mecânica conforme a parametrização técnica. Só que qual é o requisito funcional desse motor do levantador do vidro? É mover o vidro para cima e para baixo com uma velocidade definida, com uma velocidade muitas vezes constante. Só que qual é o evento falha que esse motor do levantador do vidro pode oferecer? Ele pode ter o elemento falha, o torque e velocidade de rotação do motor do levantador do vidro muito baixo. Só que esse elemento sempre nós precisamos desdobrar. Como é uma árvore da estrutura, o próximo nível superior ele desdobra no nosso elemento foco. Só que o que nós temos aqui, ó? Esse elemento foco, o principal ponto, e aqui o exemplo é o sistema de comutação. Nós temos que a função do sistema de comutação é justamente sistema de comutação que transporta a corrente elétrica entre esses pares de bobinas do conversor eletromagnético. Só que como é que esse sistema de comutação ele vai falhar? Como é que ele vai apresentar essa falha aqui? Pode ser, como uma descrição, variação na rotação devido ao sistema de comutação que conecta de forma intermitente as bobinas erradas, L1, L3, L2, ao invés de uma sequência L1, L2 e L3. Veja aqui que nós temos uma pergunta: o que acontece no caso de ocorrer um modo de falha? Ou seja, esse sistema de comutação ele faz essa abertura, ele faz esse trabalho em si pensando nessa estratégia do elemento do próximo nível ou do nível superior. Agora, para um outro lado, nós também podemos pensar, nós podemos colocar por que o modo de falha está ocorrendo. Onde que é o modo de falha? A causa, que é o porta-escova, que é o próximo nível inferior. Qual que é a função desse porta-escova? Aqui descrita anteriormente, é transferir essa força entre a mola e o corpo do motor para manter o sistema da mola da escova na posição XYZ, suporta a comutação no ponto de contato. Mas como é que ele pode falhar, por exemplo, esse porta-escovas? A falha dele pode ser por o porta-escovas, ele se flexiona-se na área de contato da escova de carvão. Essa é a descrição de falha que nós temos. E veja
Aqui perceba que nós temos para cada um dos elementos, para o motor do levantador do vidro, para o elemento sistema de comutação e para o porta-escovas, nós temos o elemento falha. Cada um deles nós vamos entender muito bem. Só que o contexto da falha, assim como nós vimos antes na questão da falha no tempo, nós podemos ter vários elementos de falha. A equipe multidisciplinar de projeto que está analisando o FEMEA, ela não precisa somente descobrir a primeira falha ou a primeira causa de falha ou como aquele componente vai falhar. Nós precisamos aqui elencar todas as eventuais falhas que aquele componente pode ter, ou seja, nós precisamos compreender, nós precisamos ter um domínio do elemento falha para nós não termos problemas futuros. O que são problemas futuros? Nós temos um problema de risco que nós vamos ter que pensar numa otimização do nosso produto como um todo. Muitas vezes nós elencamos um modelo de falha e justamente o que ocorreu lá no efeito de falha no cliente não era aquela falha elencada no corpo do projeto, na descrição do projeto. E aí como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar isso? Esse elemento ele vai voltar para próximos FEMEAs com uma lição aprendida. Olha, nós fizemos uma avaliação de falha que não foi essa. Nós pensamos essa falha, o cliente descobriu por um evento adverso um outro elemento de falha e isso nós precisamos trabalhar no nosso contexto de lição aprendida para o projeto. Bom, fechado essa árvore da estrutura, olha só, nós podemos agora pensar na nossa tabela, na nossa descrição de tabela como um todo. E o que é a descrição de tabela aqui como um todo? O que nós temos para fazer essa nossa análise? O manual ele coloca 4 itens aqui para nós. O que são esses 4 itens? O primeiro deles é a própria tabela como um todo e os 3 itens são os efeitos da falha, o modo de falha e a causa de falha. E aí nós vamos colocar aqui. Primeiro deles, efeito de falha no elemento do próximo nível superior ou, se for o caso, no usuário final. Quem é esse elemento? É o motor do levantador do vidro. Aquilo que nós descrevemos anteriormente. Aqui nós só estamos fazendo uma representação em tabela, ou seja, o que o manual FEMEA nos coloca para fazer o preenchimento das tabelas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o modo de falha, que é no sistema de comutação, justamente a parte de variação na rotação devido a esse sistema de comutação. E agora o terceiro ponto, que é a causa de falhas que acontecem no porta-escovas, é que o porta-escovas flexiona-se na área de contato da escova de carvão. Nós temos então esse preenchimento total dos elementos de falhas para cada componente. O elemento próximo nível superior, o nosso elemento foco, que é o elemento de trabalho, e o nosso nível inferior. Sempre lembrando, e aqui você pode perceber, esse pontilhado, ele demarca o nosso elemento escopo, ou seja, aquilo que nós estamos trabalhando no nosso projeto em questão. Nós não estamos trabalhando, por exemplo, na escova de carvão, na unidade de controle eletrônico. O nosso escopo de análise aqui se restringe ao porta-escovas, só para você compreender toda essa nossa estrutura em geral. Agora, o que ficaria se nós pensarmos a visualização do formulário que contém o próximo nível superior, o elemento foco e o próximo nível ou elemento inferior? O que nós temos? Função falha aqui para nós descrevermos. O primeiro, o motor do levantador do vidro. Qual é a função do motor do levantador do vidro? Então, é o item, a função e a falha. Aqui é o item, a função e a falha. Só para nós avaliarmos todos os pontos aqui para vermos se eles estão em sequência, se eles estão trabalhando de uma forma uniforme. Então, motor do levantador do vidro, ele converte energia elétrica em energia mecânica conforme a parametrização. E essa função, ela pode vir a falhar por causa que tem um torque e velocidade de rotação do motor do levantador do vidro muito baixa. Assim como os demais. Nós temos um item, nós temos o elemento foco, que é a descrição de função, e a descrição de
falha. Assim como para o porta-escovas, a função desse porta-escovas e a falha desse nosso porta-escovas. Sempre pensando que essa função pode estar associada, pode resultar em uma falha. Basta a equipe pensar, basta a equipe estruturar, organizar as suas lições aprendidas, consultar outros projetos para avaliar quais são os elementos, quais são as possibilidades de nós termos uma causa, nós temos um modo e nós temos um efeito de falha. Então aqui está um bottom-up, trabalhando sempre essa nossa estratégia como um todo, pegando do nível superior para o nível inferior. Bom, então aqui você vê todo esse nosso passo, que é esse passo 4, justamente pensando nessa nossa estratégia, e aí no próximo passo nós vamos fazer essa nossa descrição, justamente tentando entender como esse item, essa função, essa falha vai resultar no item de análise de risco. E aqui nós finalizamos esse nosso passo 4, aguardando para o nosso passo número 5, que é a análise de risco.